E o tema de hoje se chama Provavelmente. Eu não me recordo se a gente em alguma oportunidade já leu, eu acredito que não, mas vamos lá. Antes de qualquer palavra depreciativa sobre a vida dos semelhantes, coloca-te no lugar de quem pretendes criticar. Imagina-te, mas imagina-te com sinceridade, na situação de quem é alvo dos teus comentários. Estivesses vivenciando as experiências que vivenciam, provavelmente fizesses pior. Caso sofresses o que sofrem, é possível que não te mantivesses com tanta dignidade. Sustentasses a luta íntima que sustentam, não serias capaz de prever a tua reação. Atravessasses as dificuldades que atravessam, talvez não resistisseis às injúrias que são compelidos a ouvir. Imagina-te na pele de quem amarga a incompreensão alheia ante os acontecimentos que lhe fugiram ao controle. Provavelmente, sequer tivesses ânimo para defender-te de quem, para acusar-te, nada mais tivesse que fazer ao abrir a boca. Mais uma vez a última frase. Provavelmente sequer tivesses ânimo para defender-te de quem para acusar-te nada mais tivesse que fazer ao abrir a boca. Bom, se colocar no lugar do outro, o não julgar, tentar entender os cenários de quem está à nossa volta, certo? Nós, seres humanos, temos esse mau hábito de pensar muito a respeito do próximo, dos terceiros, né, das pessoas, e muitas das vezes só pensar não é o suficiente. Nós extrapolamos, damos passos além e acabamos por verbalizar pensamentos, críticas que são só nossos. De repente não dizem respeito em nada à verdade íntima daquela pessoa que está sendo alvo das nossas injúrias, que está sendo alvo dessa nossa infelicidade verbal e psíquica de pensar a respeito dela de forma X, Y ou Z. Como traz aqui na nossa leitura, é, talvez determinada situação que nos salta aos olhos quando a gente olha, se fosse o polo invertido e nós estivéssemos na condição da pessoa passando, vivenciando determinadas situações, será que conseguiríamos suportar? Será que conseguiríamos passar por aquilo de forma digna, de forma justa, de uma maneira branda e serena? Fica para nós essa reflexão. E como é importante a gente pensar a respeito disso, de não entrar nessa faixa de vibração da crítica, do julgamento. Porque quando a gente fala de proteção energética, né, uma das coisas que a gente aprende é que quando a gente julga a pessoa, a gente entra numa faixa de sintonia muito delicada, muito vulnerável, onde energias menos felizes podem chegar até nós, se impregnar no nosso complexo astral espiritual, né? Aí a gente fala de perispírito, a gente fala do nosso campo áurico, a gente fala de duplo etéreo, etc. Tá? Até chegar no nosso corpo mental, que é a nossa consciência aí, revestida por um corpo ali que a protege também de certa forma. Tá? E tudo isso recebe esses impactos quando a gente julga. E uma vez eu ouvi uma reflexão de um querido amigo chamado Neto, que frequentava o Caridade e Fé, que me ensinou muita coisa, foi um grande professor. E uma vez ele falou uma coisa que me chamou muito a atenção e que ficou gravada comigo há muito tempo, que fala mais ou menos assim, que quando a forma mais simples, rápida e eficaz de nós nos sentirmos superiores ao outro é a gente simplesmente julgar, é simplesmente a gente falar do outro, né? E falar do outro
de uma forma depreciativa, de uma forma que você não está engrandecendo, mas você está empobrecendo o caráter e os valores daquela pessoa. Simplesmente porque você, inconscientemente fazendo isso, você se sente superior, tá? Então é por isso que a gente tem muito isso do julgar ainda incrustado no nosso eu, tá? Porque quando a gente julga o outro, nós nos sentimos em uma condição um pouquinho melhor. Porque se eu estou em condição de julgar o outro é porque eu sou melhor do que o outro, né? Pelo menos é essa a armadilha mental que a gente acaba criando dentro de cada um de nós, certo? Então, muito cuidado, porque infeliz é aquele que fica se preocupando demais com a vida alheia e não cuida da sua própria vida, né? Ah, bom, é isso. Não vou estender muito porque a gente tem bastante coisa para conversar. Irmão Gilberto, gostaria de falar? Não, Leandro. Hoje não. Perfeito. Alguém gostaria, pessoal? A nossa irmã Beth chegou aí um pouquinho depois. Estamos falando um pouquinho sobre o julgar, querida irmã. É uma coisa assim que a gente tem que tratar com muito carinho e tentar, ao máximo, fazer com que saia do nosso dia a dia, do nosso eu, para que a gente possa viver um pouquinho melhor, né? Oi, pessoal, boa noite. Cheguei um pouquinho atrasado, mas de quarto dia é corrido. Mesmo porque acho que ninguém está muito em condição de julgar o outro, né? Exatamente. Ninguém tá tão melhor assim, né? Temos os nossos pecadinhos também a pagar, né? Com Então certeza. é olhar, fazer análise, e aquilo não serve, deixa quieto, porque provavelmente a gente também tem muita coisa para melhorar. É Então, isso aí. o silêncio às vezes é a melhor opção, Sim, uma ótima ferramenta, né? Tanto que sem dúvida. em muitas casas espirituais, né, independente da religião, costuma ter aquela frase, né, o silêncio é uma prece. Então, a gente tem que levar isso para nossa vida, né, para que as coisas caminhem um pouco menos pior e um pouco melhor, certo? Bom, muito bem, turminha. Reflexãozinha feita, muito bom. Importantíssimo esse tema aqui que caiu para nós hoje. Vou deixar separado para tirar uma fotinha depois. Muito bem. Pessoal, deixa eu compartilhar aqui com vocês então o nosso querido livro dos Espíritas. Opa, livro dos Espíritos, né? Não é dos Espíritas, não. Deixa eu voltar aqui. Esse aqui, esse aqui. Aqui, aí eu volto aqui e volto aqui e compartilhamos. Muito bem. Pessoal, estamos então finalizando aí nas últimas questões que estão tratando a respeito de sonambulismo, de dupla vista, de êxtase, certo? Que são fenômenos relacionados ao desprendimento momentâneo do espírito em comparação ao seu corpo físico, né? Seu corpo carnal que permanece aqui na Terra e o espírito ele tem uma liberdade de atuação no mundo espiritual enquanto ele está nesse processo de desdobramento, né? De emancipação da alma, que é o título do nosso capítulo, ok? E nós temos aqui para a gente conversar um pouquinho antes da gente finalizar essas 5 questões aí. Um resuminho que eu montei aqui com a ajuda da inteligência artificial disponível aí na internet, certo? Que nos traz um resuminho relacionado a sonambulismo, a clarividência, que também tá aí ligada à dupla vista, certo? E eu vou ler com vocês aqui. Esse material aqui está sendo gravado, então fica fácil também para o pessoal acompanhar em casa depois. Mas só para a gente não perder a linha de raciocínio e poder finalizar esse tema sem mais delongas, ok? Bom, pessoal, então um resumo teórico sobre sonambulismo, êxtase e dupla vista, certo? Ah, deixa eu só ver uma coisa aqui, muito bem. Esse resuminho, na verdade, pessoal, esse resuminho vai ser
Tá aparecendo aí pra vocês, né? As telinhas aqui que eu tô mudando as Sim. abas do PDF aqui. Sim. Espero que esteja mudando aí pra vocês também. Bom, isso, pessoal, vai ser um resumo sobre a questão 455, tá? Depois, como é uma pergunta, né, extensa, que na verdade é um resumo de todo o capítulo que a gente tratou, a gente não vai perder tempo nele, tá? A gente vai pegar esse resuminho e vai conversar um pouquinho sobre ele, porque também está relacionado com as questões anteriores aqui, certo? Então a gente vai fazer esse resumo juntos aqui agora e depois a gente volta nas 5 questões anteriores aqui e a gente fecha assim então o nosso raciocínio sobre esse capítulo, ok? Então, o que o nosso resumo nos traz, tá? Duas importantes definições que estão relacionadas ao sonambulismo natural e magnético, ok? Então, o sonambulismo natural é o fenômeno que ocorre espontaneamente em algumas pessoas, sem causa externa conhecida, tá? Bom, a gente sabe qual que é essa causa externa conhecida, que é a vontade do espírito, tá? Lembrando que a inteligência artificial ela não tem preferência religiosa, ok? Bom, sonambulismo magnético, semelhante ao natural, mas provocado artificialmente através de magnetismo, tá? Ambos os tipos são reconhecidos pela ciência e não devem ser desacreditados apenas porque charlatões os exploram, tá? Então, tem muita gente que ganha dinheiro às custas da, da ignorância, muitas vezes, da falta de conhecimento, de malícia das pessoas e, enfim, e são ludibriadas com relação a isso, ok? Mas então, sonambulismo natural é aquele provocado, é aquele onde o espírito se desdobra e faz aí os seus compromissos astrais, o corpo físico fica e esse corpo físico recebe alguns impactos dependendo do nível de desprendimento do espírito em relação à matéria, ok? Quanto mais desprendido, quanto mais dono do seu eu, quanto mais capacidades psíquicas de locomoção, de velocidade de pensamento e etc., que o espírito tiver enquanto ele está nesse processo de desdobramento, tá? Maiores podem ser os impactos que o corpo físico vai receber. Até porque o corpo físico permanece ligado ao espírito através do nosso famoso cordão de prata, ou cordão fluídico, ou cordão energético, aí, dependendo da linha de estudo que esteja tratando do assunto, ok? Mas o fato é, esses corpos permanecem ligados. E quanto maior o nível de desprendimento do espírito, maior pode ser o impacto que esse espírito possa estar causando no corpo físico. É onde acontece então o fenômeno do sonambulismo, ok? E o sonambulismo magnético, através de uma meditação, através de um processo hipnótico, pode também ocorrer e assim a pessoa passar por esse desprendimento, por esse desdobramento e acessar memórias akáshicas que a gente fala, né, que são memórias que estão disponíveis aí no universo, vidas passadas. A gente sabe que existem aí terapias que tratam muito dessa questão das vidas passadas, de tentar recuperar e tratar alguns traumas que a pessoa possa ter da sua infância ou até mesmo de outras vidas, etc. Então, várias formas aí, tá? Sonambulismo natural, sonambulismo magnético. A clarividência, tá? Clarividência do sonâmbulo. Capacidade de ver sem os olhos físicos, como uma habilidade da alma. Os sonâmbulos podem ver à distância, porque a alma se transporta ao local observado, enquanto o corpo físico fica imóvel e sem sensações, né? Então, aquilo que a gente já conversou em outras questões anteriores, que quem está vendo, quem está participando, quem está sentindo tudo é o espírito, independente do lugar onde ele esteja. O corpo físico está somente recebendo os impactos dessa sensibilidade espiritual do nosso corpo perispiritual ou do nosso espírito, desprendido do corpo, tá? Depois fica difícil de entender, assistam novamente com calma esse vídeo, tá? Esse resuminho que eu tô passando aqui agora, porque vai ser muito importante, ok?
limitações da clarividência, tá? A clarividência não é ilimitada. Depende do grau de evolução e das influências materiais que afetam o espírito. Sonâmbulos não são infalíveis e suas visões podem ser influenciadas pelo ambiente e pela presença de outras pessoas. Lembra-se que a gente conversou a semana passada sobre alguns espíritos que, por exemplo, né, que vivem em colônias específicas, que estão inseridas dentro de um contexto doutrinário, religioso, como por exemplo irmãos que desencarnam dentro do credo protestante ou dentro do credo católico, ok? Ou dentro de uma cultura afrodescendente, certo? Então, quando a gente desencarna ou enfim, a gente não precisa desencarnar porque no astral isso acontece em paralelo à nossa existência, a gente querendo ou não, isso está acontecendo, mas essas colônias existem, tá? Então, se você for numa colônia X, Y e Z, as impressões que a gente pode ter quando a gente adentrar essas colônias e trazer para a Terra, a realidade que aqueles espíritos possam estar vivendo, para eles pode ser uma, mas para o espírito que está vendo pode ser outra, tá? E se eu sou um espírito espírita e entro dentro de uma colônia evangélica, tá? De repente as impressões que eu vou trazer para cá, para uma pessoa, vamos supor assim, olha que louco que é isso aqui que eu vou falar agora. Vamos supor que eu sou espírita dentro da minha casa, tá? Eu tenho esposa, eu tenho 3 filhos, sei lá, tá? E só eu sou espírita e a minha esposa e meus 3 filhos são evangélicos, ok? Então eu pego e vou para o mundo espiritual e entro numa colônia espírita e aí eu tô num processo sonambúlico e eu começo a falar um monte de coisa que eu tô vendo lá no mundo espiritual, naquela colônia espírita que eu tô participando. Para minha esposa e para os meus filhos que estão aqui na Terra, vendo eu louco, sonâmbulo, falando um monte de coisa relacionada a perispírito, a chakra, a desobsessor, a espírito protetor, enfim, etc. Pode ser um absurdo para essa pessoa que está aqui ouvindo, para essa família minha que está aqui encarnada vendo eu nesse processo sonambúlico, ok? Então é só um exemplo bobo assim que eu estou dando, mas que desenha um pouco desse cenário do que pode acontecer quando a gente fala que as visões não são infalíveis, ok? Bom, êxtase, né? O que é o êxtase que a gente conversou? O êxtase é o estado em que a alma se emancipa quase totalmente do corpo, alcançando um plano espiritual superior. No êxtase, a alma experimenta um estado de bem-estar e iluminação, percebendo a vida terrena como transitória, tá? Então, imaginemos o seguinte, como a gente conversou, quanto maior o nível de desprendimento do corpo, maior o grau de contemplação de mundos que não sejam a Terra nós teremos, ok? E o êxtase é um desses processos onde a gente se desprende quase totalmente do corpo, tá? O nosso cordão de prata ele estica, né? Ele fica flexível de tal forma que se a gente tiver num mundo desses e bater o pé e falar que não quer voltar, talvez esse cordão possa se romper e a gente acaba desencarnando e aí só Deus sabe em que mundo a gente vai parar, tá? Mas é isso, tá? Tomemos cuidado porque o êxtase ele é perigoso, tá? Até aqui no planeta Terra, né, é uma droga poderosa aí que destrói a vida de muita gente. Então, tomemos cuidado. É bonito tudo, mas pode nos tirar do nosso planejamento reencarnatório. Vocês compreendem isso? Tá? Então, por isso que não nos é permitido ainda ter acesso a lugares extremamente sublimes, superiores e extremamente gostosos de estar. Por quê? Porque a gente gosta do que é bom. O ser humano ele gosta de conforto por natureza, tá? Então assim, né? Qual a probabilidade da gente adentrar mundos que a gente não vai querer voltar mais? É grande, ok? Por isso que a gente não é permitido ainda adentrar determinados lugares e vislumbrar vez ou outra alguma coisa, tá? Num processo de sono, de descanso do corpo físico
num processo de sonambulismo, vamos colocar assim, grau 1, tá? A gente poderia dividir, por exemplo, o sonambulismo em 3 grandes graus, tá? O sonambulismo grau 1, que a gente chama de sonambulismo, né, propriamente dito. O sonambulismo grau 2, onde a gente entraria aqui nessa questão do êxtase, ok? E o sonambulismo de grau 3, que a gente entraria na dupla vista e no processo de clarividência aí, que são processos mais avançados, tá? Então, por isso que a maioria das pessoas, ela fica no sonambulismo grau 1, porque esses próximos graus aí são complicados de lidar, caso a pessoa não tenha aí a cabecinha no lugar, certo? Dupla vista. Fenômeno onde, no estado de vigília, a pessoa pode ver além dos limites normais dos sentidos humanos, tá? Também chamada de clarividência, tá, pessoal? Esses dois nomes se confundem bastante e as terminologias acabam se confundindo, tá bom? Ah, então a visão dupla, né, pode variar desde sensações confusas até percepções claras de eventos distantes ou futuros, tá? E isso é uma coisa muito legal, assim, eu sempre achei muito bacana esse conceito das dimensões. O nosso irmão Fábio, ele vai até conversar mais com isso aí nas suas próximas aulas, tá? E, inclusive, quem ainda não assistiu à última aula de defesa energética que ele fez conosco, assistam, tá? A gente está muito contente porque esse vídeo ele bateu mais de 100 visualizações lá no nosso YouTube, que é uma coisa assim, que a gente vinha numa média aí dos dias que a gente tinha mais pessoas assistindo as nossas gravações, era coisa assim de 20 pessoas, uma média, 20, 25, a gente passou de 100 pessoas que conseguiram ver esse material que o nosso irmão postou, tá? E isso nos alegra de tal forma porque a gente percebe que as pessoas estão buscando, as pessoas estão sentindo essa necessidade de melhoramento, e isso nos deixa muito contentes, tá? Simplesmente isso, nada mais, nada menos, porque a gente não ganha um centavo com isso, né? É o prazer de fazer com que o conhecimento, as informações cheguem para o maior número de pessoas possíveis. Por isso que a gente grava, por isso que a gente disponibiliza e por isso que a espiritualidade vem trabalhando aí conosco, né? Bom, conclusão. Fenômenos naturais, sonambulismo, êxtase, dupla vista, né? São fenômenos naturais que sempre existiram e que explicam muitos eventos considerados sobrenaturais. Esses fenômenos demonstram a existência e a independência da alma, proporcionando uma base para o estudo da psicologia experimental. Tá? Então, aqui o finalzinho um pouco mais técnico, terreno, ok? E o começo dele falando mais um pouco aí do lado espiritual, tá? A questão da independência da alma, tá? Bom, esse aqui é um breve resumo, tá? Como eu disse, a gente pode dividir o sonambulismo em 3 grandes grupos ou 3 grandes níveis, que é o sonambulismo nível 1, nível 2, que é o êxtase, nível 3, que é a dupla vista, tá? E nós alcançaremos tais níveis do 1 ao 2 ao 3 dependendo do grau de emancipação da alma, tá? Da qualidade do desprendimento do perispírito em relação ao corpo físico, tá? E como nós dissemos, esse desprendimento gera impactos no corpo físico, tá? Esses impactos podendo ser voluntários ou involuntários, ok? Depende aí do espírito, do que o nosso eu superior, que vai estar nesse processo de desprendimento, vai ou não querer fazer, tá? Lembram-se que a gente conversou que dependendo da vontade do espírito, ele pode agir se utilizando do nosso corpo físico num processo até, diríamos que mediúnico, tá? Utilizando do nosso corpo nesse processo de descanso do corpo físico, tá? Então, olha que interessante, ele consegue fazer o corpo físico continuar recarregando a sua bateria, mas ele consegue usar ele para uma determinada finalidade. Sabe quando a gente tá com o celular acabando a bateria? Ou quando a gente coloca o celular para carregar e não quer tirar ele da tomada, mas quer mexer um pouquinho, né? Então é mais ou menos isso. O espírito utiliza do corpo enquanto ele está fazendo essa recarga e acaba fazendo alguma coisa que ele vê por direito importante que seja feita.
tá? De repente aí tomar um copo de água para hidratar esse corpo que está sendo recarregado, ou tomar um medicamento, ou fazer até mesmo uma escrita direta, tá? Que é quando o espírito se utiliza aí do, do aparelho, né, de papel, caneta para psicografar e etc. Tá? Aí entraria mais em fenômenos mediúnicos, mas também faz sentido, ok? Irmão Gilberto, gostaria de falar alguma coisa sobre esse nosso primeiro resuminho? Não, Lê, tá bem esclarecido, tá bem falado aí. Você colocou bem pautado as colocações aí de cada um dos tópicos aí dessa aulinha de hoje aí. Perfeito, pessoal. Então, agora, o segundo resuminho, ele vai falar especificamente da segunda vista ou dupla vista, que está relacionado com as questões 450 a 454, que é o que a gente vai ler na íntegra aqui, na sequência, ok? Então, olha só. Como nós dissemos, podemos então considerar a dupla vista como um sonambulismo nível 3, ok? Vamos lá. Definição de dupla vista. Dupla vista é uma visão espiritual proporcionada por um estado de emancipação da alma. Esse estado pressupõe uma certa condição de liberdade ou independência do espírito em relação às condições sob as quais nosso corpo opera. É uma função intrínseca da alma, a alma, permitindo que ela capte o que não está ao alcance dos sentidos físicos. Funciona independentemente das leis físicas conhecidas. Olha que interessante, né? Mais uma vez é aquilo que a gente estava conversando. Quem está vendo, sentindo e agindo no momento do sonambulismo ali é o espírito, tá? É o espírito que está emancipado, é um espírito que está desprendido do seu corpo físico e que está em algum lugar, de repente não especificamente ali naquele cômodo que o seu corpo físico está, mas ele está agindo de repente numa colônia espiritual, né? Em algum lugar que seja diferente daquele espaço físico que a gente se encontra, ok? Como funciona? A dupla vista ocorre quando o espírito se desdobra, né? Sem que o corpo esteja adormecido, certo? É o que falou lá naquele primeiro resumo que a gente estava vendo, num estado de vigília aqui, tá? Que pode acontecer. A pessoa, então percebam o seguinte, ó, pode confundir um pouquinho, mas quando a gente fala de emancipação da alma, tá? Prestem bem atenção. Não necessariamente o nosso corpo vai estar dormindo, tá? A emancipação da alma ou o processo de desprendimento momentâneo do espírito em relação ao corpo físico pode acontecer tanto no estado de vigília quanto no estado de dormência do corpo físico, tá? Por isso que tem hora que a gente vê aqui falando de vigília, tem hora que a gente vê falando adormecido, tá? Mas o processo se dá nas duas formas, ok? Só para deixar bem claro, porque senão pode confundir, tudo bem? Então, a pessoa que possui essa faculdade, ela vê, ouve e sente além dos limites dos sentidos humanos. Ela pode ter pressentimentos e perceber o que existe além do alcance sensorial comum, tá? E aqui a gente não vai adentrar, mas nós poderíamos entrar em algumas características mediúnicas bem peculiares relacionadas a esse desdobramento, tá? Por exemplo, tem o fenômeno da bilocação e também o da bicorporiedade, que é um processo onde o corpo físico da pessoa está num lugar X, tá? Vamos supor, eu estou aqui no quarto da minha mãe aqui, né, do escritório, gravando essa aula. Eu entro num estado de emancipação da alma, ou seja, um desprendimento. Meu corpo físico fica, eu vou, sei lá, eu vou lá na minha casa, me materializo lá, tá? Eu pego, eu consigo materializar o meu espírito de tal forma que ele consegue ficar palpável, perceptível muitas das vezes e consigo agir na matéria ou simplesmente para passar um recadinho ou falar alguma coisa para quem estiver lá no outro lugar, tá? Então o que isso mostra, tá?
tá? Eu estava dormindo? Não. Eu passei por um processo mediúnico de desdobramento, de bicorporiedade, onde dois eus meus estão agindo ao mesmo tempo, tá? Não dois eus, mas tipo, o corpo que fica no primeiro lugar, ele fica imóvel, ele fica ali num estado de transe, tá? Então não adianta você querer conversar, falar que o espírito não vai responder, tá? Aquele corpo físico, ele só tá ali de corpo, né? Não tem, às vezes a gente não brinca, né? Ah, o meu corpo tá, mas a minha alma não tá, né? A gente brinca muitas vezes assim. E sem querer, nessa brincadeira, a gente tá descrevendo um processo mediúnico muito bacana e muito interessante, que é o dessa bilocação aí, certo? Então, é só pra gente entender que o processo de emancipação da alma acontece nas duas situações, no estado de vigília e no estado de descanso do corpo, ok? No descanso do corpo a gente fala aí mais relacionado ao sonambulismo e ao êxtase, ok? E quando a gente está falando no estado de vigília ou quando a gente está acordado, mais de alguma maneira se desprende do corpo, a gente está falando sobre dupla vista, sobre a clarividência e etc. Tá? Que são fenômenos mediúnicos. Tudo bem? Bom, item 3 aqui, características. Enxergar órgãos internos de um doente, por exemplo. Né? Algumas pessoas com dupla vista ou com a clarividência conseguem localizar e descrever órgãos internos que precisam de tratamento. Tá? Pessoas que estão mais aí ligadas a trabalhos voltados para a parte da saúde conseguem atuar nesse sentido aqui. Tá? É um raio-x ambulante aí que está trabalhando a serviço de Jesus, a serviço do Cristo. Ok? Visão à distância. Essa capacidade permite enxergar objetos ou eventos distantes. Leitura do pensamento. A dupla vista também pode envolver a percepção dos pensamentos de outras pessoas. Capacidade de enxergar através de objetos opacos. O sujeito pode ver o que está oculto aos olhos físicos. E perspicácia. Algumas pessoas têm uma apreciação mais precisa das coisas, graças a essa faculdade, tá? Então ela tem uma sensibilidade maior para as coisas, né? Aquela pessoa que pressente quando alguma coisa vai acontecer, né? Geralmente mãe tem muito disso, né? Dessa perspicácia, desse sexto sentido materno, quando fala, filho, não vai sair de casa, que pode acontecer alguma coisa, né? Lógico, um pouco é da preocupação de mãe, mas um pouco também tem a ver com essa perspicácia, com esse sexto sentido materno aí também. Tudo bem? Dúvidas, perguntas? Tranquilo? Bom, vamos agora então para as 4 últimas questões desse capítulo, certo? Bom, Gilberto, se você quiser fazer a 450 desse resuminho aqui que eu tô lendo, tá bem tranquilinho, eu acho que Vamos lá. a gente foge um pouco das nossas edições que a gente vem usando aí, né? Vamos lá. 450. A dupla vista é suscetível de desenvolver-se pelo exercício? Sim, a dupla vista pode ser desenvolvida por meio do trabalho e do exercício. Ela resulta num progresso espiritual e na dissipação do véu que encobre as coisas. Alguns órgãos são mais receptivos a essa faculdade do que outros. Ou seja, conforme nós vamos estudando, nós vamos trabalhando, né, nós vamos tendo uma facilidade mais apurada sobre determinados assuntos, né? Então, o que acontece? O artesão que trabalha com artesanato, ele vai tendo uma praticidade na pintura, ou seja, no seu crochê, enfim, no seu trabalho. Conforme ele vai trabalhando, ele vai ficando cada vez mais minucioso, ele vai tendo os seus detalhes mais apurados. Então, ele consegue ter, né, isso tudo, né, no passar dos anos, no decorrer dos dias dos seus trabalhos, ele vai ficando mais detalhista e consegue fazer trabalhos cada vez mais apurados, cada vez mais detalhados. E isso devido à sua experiência, devido aos seus exercícios, devido ao seu tempo de trabalho quanto a essa situação, né? E automaticamente, né, como ele fala, ela resulta o progresso espiritual. E isso, né, esse exercício, né, que vai sendo desenvolvido, né, que nós vamos
aperfeiçoando, isso daí vai trabalhando a nossa moral, porque nós vamos tendo um pouquinho mais de controle sobre o nosso eu. Então, isso faz com que nós deixemos a falta de conhecimento, né? A, 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 como ele diz aqui, né? Na dissipação do véu que encobre as coisas, né? O véu é o esquecimento do que ficou para trás, né? Do que não é bom. Então, a gente vem trazendo essas coisas mais afloradas. Ele fala aqui que alguns organismos são mais receptivos a essa faculdade do que outros. Dizem, né? Acho que eu não vou nem comentar isso, porque acho que vai falar em alguma outra questão. Mas, Leandro, eu acho que você pode complementar um pouquinho mais sobre essa parte dos organismos aqui, porque eu ia dar uma resposta, mas ele vai complementar, acho que uma outra questãozinha aí, por favor. A gente poderia então dar continuidade na 451, que vai falar mais um pouquinho sobre isso, tá? Então, a 451 fala o seguinte: por que a segunda vista parece hereditária em algumas famílias? Isso. A semelhança da organização física é um fator. Além disso, a faculdade da segunda vista se desenvolve por meio de uma espécie de educação, que também é transmitida de um indivíduo para outro, né? Então, duas coisas interessantes, tá? Primeira, o que tem a ver essa questão da hereditariedade, tá? Vamos supor que aí uma coisa vai complementar a outra, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que hoje eu sou médium, tá? Eu sou um médium de percepção, eu sou um médium de canalização, ou eu psicografo e etc, tá? Nós temos uma glândula no nosso cérebro que se chama glândula pineal ou epífise, que ela é responsável, é um pequeno cristalzinho que a gente tem bem no meio ali do nosso cérebro, da nossa cabeça, e ele é responsável por fazer todo essa captação entre dimensões, tá? Depois a gente vai pesquisar materiais aí relacionados a essa glândula, tá? Tem alguns vídeos muito interessantes. Tem um doutor chamado Sérgio, eu não sei se é Sérgio Felipelli, alguma coisa assim, que ele é médico e ele é professor de uma universidade muito reconhecida aqui no Brasil. E ele fez um estudo, ele se especializou em tratar desse assunto, dessa glândula pineal, pelo lado espiritual da coisa, tá? Então, depois a gente pesquisa algumas coisas relacionadas para vocês verem um pouco mais a respeito disso, tá? Eu também não sou muito conhecedor, né? O meu conhecimento é muito superficial com relação a isso, mas é assim que funciona, tá? Essa glândula é responsável por essa conexão entre as dimensões que a gente é capaz de fazer, certo? Falando aí, logicamente, de corpo físico para corpo espiritual, para mundo espiritual, certo? Essa glândula, quando a gente vai treinando, desenvolvendo, trabalhando no bem e buscando o aperfeiçoamento dela, a gente consegue ir aumentando a nossa capacidade mediúnica, tá? Em alguns organismos, aí vamos supor que eu tô lá, né? Eu tô nessa lida aí de desenvolvimento dessa glândula, desenvolvendo as minhas capacidades mediúnicas há muitos anos, e aí eu tenho um filho e eu passo os meus genes para o meu filho ou minha filha, ok? Então, assim, hereditariamente, a probabilidade desse espírito ter uma facilidade maior de trabalhar nessa parte mediúnica é grande, tá? Mas não é só isso. A gente tem que entender que num planejamento reencarnatório existem o que a gente chama de espíritos afins. Ou seja, a gente vai atrair, né, aquilo que a gente estiver vibrando. Semelhante atrai semelhante. E dentro de um planejamento reencarnatório, isso é uma grande verdade, tá? Nós atrairemos para nós aquilo que as pessoas que têm determinadas características que nós temos que trabalhar em nós primeiramente, acima de tudo, ok? Então, essa questão mediúnica tem muito a ver também com planejamento reencarnatório, com esse desenvolvimento dessa glândula e
enfim, né, de todos esses fatores mediúnicos, tá? Então, assim, é um conjunto de fatores. A gente não pode limitar a falar que são, de repente, fatores hereditários que são mandatários nesse processo de transferência de gene, de transferência de características mediúnicas do pai para o filho e assim por diante, tá? Irmão Gilberto? Não, Leandro, pesquisando aí, o professor que você comentou aí é o Sérgio Felipe de Oliveira, tá? É isso. Ele que fala um pouquinho aí sobre É isso o aí. relação, a glândula pineal. E ele tem vídeos no YouTube sensacionais. Ele tem palestras, simpósios, que ele trata do assunto, ele passa slides, ele conversa, é muito bacana, tá? Eu vou tentar também ver algum materialzinho dele um pouco mais a fundo disso, tá? Mas quem é médium aí, quem trabalha em mesa mediúnica, quem estuda livro dos espíritos, tem que conhecer o trabalho desse cara, tá? É imprescindível que vocês conheçam esse professor aí que a gente falou, certo? Bom, 452. É exato que certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista? Sim, a doença, a proximidade do perigo e grandes comoções podem desenvolver a segunda vista. Às vezes, o corpo entra num estado de emancipação da alma, permitindo ao espírito ver o que não é visível aos olhos carnais. Em épocas de crise e calamidades, emoções intensas frequentemente levam ao desenvolvimento dessa faculdade, tá? Então, alguns abalos aí sensoriais, psíquicos podem desencadear algumas visões, alguns processos de clarividência e segunda vista, tá? Como trouxe aqui, por exemplo, a doença, é muito comum a gente ouvir de pessoas que ficam acamadas que elas adentram túneis, que participam daqueles EQMs, né, as experiências quase morte. Então, veem familiares, né, pessoas que já desencarnaram que vêm visitá-los, etc. Muito disso tem a ver com o rompimento gradual dos laços que prendem o espírito à matéria, tá? E um pouco tem a ver também com essa expansão das suas capacidades mediúnicas por conta dos choques emocionais, psíquicos e etc. Tá? Gilbertinho? Me veio a ideia aí do seguinte: quando o nosso espírito reencarna, ele ainda tem aquela sensação, né? Tem aquela experiência ainda do plano espiritual e do plano material, né? Até certa idade aí, seus 5, 6 aninhos aí, ele ainda tem essa dupla experiência ainda. E nesse momento aí que você citou aí da doença, né? Que a pessoa tá acamada, tá nessa situação, tá tendo gradativamente o desligamento, então ele também passa por essa situação, onde o corpo, a sua alma, né, o seu espírito, ele também começa a experienciar lá e ainda quando acordado ele experiencia cá. Mas aí ele vai também tendo o desligamento e nesse meio também vai passando todo o filminho da existência presente, fazendo com que ele se recorde de toda a sua experiência em que ele esteve presente, né? E fazendo com que ele aceite e ele reconheça tudo o que ele fez. Então, para que em algum momento ele possa, às vezes, angariar e reconhecer algo importante que ele recebeu nessa existência, até mesmo um pedido de perdão a certa situação que tenha acontecido, um feito a alguém em que havesse a necessidade do pedido de perdão a essa pessoa. Então, esse momento aí também é de suma importância ao espírito. Não é um castigo, mas sim também um momento é um processo, né, em que há a necessidade também desses espíritos passarem, né, para que ele possa reconhecer. Mas tudo isso depende
da circunstância, da situação e do merecimento desse espírito. É isso aí. Perfeito. E tem alguns casos também de pessoas que do nada, né, estão em casa, tranquilo. Acontece muito com mulher isso, né? Impressionante como que os canais perceptivos de espíritos no sexo feminino são mais intensos do que no masculino. Mas muitas mulheres, por exemplo, ou pessoas, vamos generalizar aqui para ficar mais fácil de entender, estão tranquilas em casa fazendo seus afazeres e de repente tem uma sensação de que alguém da família é, sofreu um acidente ou teve um mal súbito ou alguma coisa assim, tá? Eu falo por experiência própria, eu tenho pessoas muito próximas a mim que acontece muito disso, de ter essas sensações, essas percepções e quando vai perceber não demora um dia, fica sabendo que um parente aconteceu alguma coisa, ou faleceu, ou né, sofreu um acidente, ou passou mal e etc. Tá? Então acontece muito disso. Tá? É um fenômeno de dupla vista ou de clarividência extremamente rápido. Tá? Acontece assim, de forma instantânea, e logo a pessoa já. Né, ela nem chega a sair do corpo, ela tem um vislumbramento de algo que está acontecendo, mas ela não sabe explicar, tá? E logo depois vem aí as confirmações enfim, né, as informações chegam, tá? Bom, é isso. 453. As pessoas dotadas de dupla vista sempre têm consciência de que a possuem? Nem sempre. Muitos consideram isso algo natural e acreditam que todos veriam o mesmo se observassem com atenção, tá? Tem pessoas que estão num nível mediúnico, né, num nível de percepção, de contato e de troca com o mundo espiritual tão grande que fica difícil até mesmo de distinguir o que é material e o que é espiritual. Lógico, a gente não pode tomar as proporções devidas, mas, por exemplo, Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco, eles andam na rua, né? Eu andava, né? Pelo menos o Chico andava aqui nas nossas ruas encarnado, o Divaldo ainda está andando, mas eles comentavam que eles estavam, né, participando ali, fazendo as suas atividades, né, vivendo o seu dia a dia, e o mundo espiritual e o mundo material estavam ali unidos, interligados e tendo as suas trocas ao mesmo tempo, tá? Enquanto eu estou aqui gravando uma aulinha, tem um desencarnado do meu lado participando, aí tem um outro protetor, e para eles é tudo a mesma coisa, tá? E no fim, todos somos iguais, né? A única diferença é que estamos em condições vibratórias diferentes, né? Às vezes a gente fala assim, né, o meu mentor espiritual. Às vezes o nosso mentor espiritual ele é tão problemático quanto a gente, tá? Ele tem tantas coisas a resgatar e trabalhar quanto a gente. A única diferença é que ele tem um trabalho a ser cumprido, né, conosco de repente, e enfim, e ele busca de todas as formas cumprir isso para ele poder dar continuidade na sua evolução, tá? Então, também é uma coisa assim, a gente fica mistificando e santificando muito o mundo espiritual. E não é assim que funciona, tá? Espírito de luz e espírito perfeito, eles estão muito acima, eles estão muito longe de nós. Essa que é a grande verdade, tá? Bom, mas isso é assunto para outras oportunidades, certo? Ah, Bom, e por fim, questão 454. Pode-se atribuir a uma espécie de segunda vista a perspicácia de algumas pessoas? Sim, a alma irradia mais livremente e aprecia melhor as coisas do que sob o véu da matéria. Essa faculdade pode dar pressentimentos e, em alguns casos, até a presciência, que é a gente preceder o futuro, a gente adivinhar coisas que vão acontecer. Que é o que a gente conversou aqui até agora, tá, pessoal? A gente já conversou bastante sobre isso. Irmão Gilberto, considerações finais sobre esse capítulo? Eu gostaria de fazer um comentário aqui, que você citou, do sexto sentido de mãe. Esses seres supremos que nós temos no planeta Terra, eles têm um dom sensacional. Eu acho que eu não tenho a palavra exata para qualificar, porque quando um filho
não está bem, essa mãe, esse pai, ele pode estar em outro continente. A interligação, a maneira da gente se comunicar, a gente não, muitas das vezes não acredita, através do pensamento, de um socorro que a gente pede através do pensamento. Essa pessoa, esse pai, essa mãe, ela pode estar a quilômetros de nós e ela consegue sentir a necessidade do filho. E na oportunidade mais próxima possível, ela vai perguntar: meu filho, como é que você está? Como é que você passou? Né, dona Luzia? Então, assim, essa interligação que há entre os filhos e os pais é tamanha. Então, eles têm um sentimento aí, eles têm uma sensibilidade, né, nesse quesito aí muito grande. Gilbertinho fazendo uma declaração de Dia das Mães aqui pra gente, atrasada, né, Gilbertinho? Mas tá valendo, Sim, né? Mas tá valendo. sim. Muito bem. Mas isso daí é verdade, isso daí Ah, com aconteceu comigo, sim. certeza, com certeza. É muito verdade isso, né? E bom, é isso, pessoal, né? É isso. Finalizamos esse tema, né? Fazendo uma piadinha aí de dupla vista, né? Vocês sabiam que na Austrália tem um bichinho que tem a dupla vista de prever o futuro, né, Gilbertinho? Você sabe que bichinho que é? Ou não? Não. Não? É o canguru. Ah, Olha só, Gilbertinho. Só pra não perder o costume aqui das minhas piadinhas infames. Bom, eu não turminha, sabia dessa, não. essa é nova, né? Você vê. Bom, é isso então, né? Obrigado pela presença de todos aí. Alguém gostaria de falar, pessoal, sobre esses temas todos que nós tratamos, né? Sobre sonambulismo, sobre êxtase, sobre dupla vista ou clarividência? Alguma dúvida ainda com relação à condição de nós estarmos ou não em um estado sonambúlico, em um estado de êxtase, em um estado de dupla vista ou clarividência? Que esses fenômenos podem acontecer em estado de vigília, que é o estado que a gente está acordado, ou num estado de descanso do corpo físico, tá? E dependendo do grau aí de desprendimento do corpo em relação ao espírito, ou melhor, do espírito em relação ao corpo, esses impactos acontecem no corpo físico, em forma aí de sonambulismo, de êxtase, etc. Certo? E é isso. Né? Acho que conseguimos caminhar bem e finalizar bem esse capítulo. Né? No começo aí a gente ficou um tanto quanto embananadinho aí, porque é um negócio complexo de entender, envolve muita coisa, mas graças ao bom Deus eu acredito que conseguimos finalizar contento. Né? Deixa eu cancelar aqui então o nosso compartilhamento. Porém, contudo, entretanto, todavia, se alguém ficou com alguma dúvida sobre o tema abordado aí, e não queira fazer a questão no ar aí, nós estamos à disposição aí, tanto o Leandro, o Fabinho também está à disposição aí para fazer algum questionamento, tá? Pode chamar aí a gente no grupo lá do, do, Do Zap, dos né? estudos, né? Ou até mesmo no particular e fazer a perguntinha para nós aí, a gente vai tentar responder da melhor maneira possível para que todos fiquem sabendo um pouquinho mais sobre o assunto, tá bom, pessoal? Turminha, Estamos à disposição. recadinho importante para vocês, tá? Estamos ainda verificando como que faremos na próxima semana, tá? Porque eu estarei em viagem, não estarei na cidade, não vou conseguir fazer a gravação com vocês. Estamos vendo eu, Gilbertinho e nosso irmão Fábio, se o nosso irmão Fábio vai antecipar a aulinha dele, que ele vai dar continuidade aí, falando sobre energia, sobre hermetismo, sobre as leis universais, etc. Ou se a gente vai pular a próxima semana e ele volta na outra semana, que vai ser aí do dia, deixa eu ver aqui, do dia 19, com a sua aula. Tá? Então a gente só está decidindo se vai antecipar a aulinha dele do dia 19 para o dia 12 ou se vai manter no dia 19 a aulinha do Fábio
e a gente pula então a próxima semana, tá? A gente está aqui vendo, adequando as questões técnicas de gravação de aula, etc, de disponibilidade dos meninos, mas voltaremos o mais breve possível com vocês sobre essa decisão da agenda, tá bom? Irmão Tiago, você tá na escuta aí? Positivo. Irmão, faz uma prece de encerramento para nós hoje, então. Ó, deixa eu só ir no quarto, porque a cachorrinha hoje inventou de ficar atrás de mim, rapaz, Não, mas tá? não tem problema, deixa ela Só, junto aí. só um minutinho. Aqui é que nem Faustão, quem sabe faz ao vivo. Eu vou começar a fazer isso daí agora. Ó, depois o pessoal vai começar a faltar, né, Gilbertinho? É melhor não, né? Pegar nego de improviso aí pra fazer umas preces com a gente, acho que é importante, turminha. Então vamos lá, pessoal. Vamos fechar os nossos olhos, como o irmão Gilbertinho sempre comenta, né? A condição de cada um. Vamos respirar fundo, sentir todo o nosso corpo relaxado, nos transportarmos para um campo de girassóis. No meio desse campo, uma abertura com alguns bancos de madeira, e nós, nesse momento, ficamos ali com os olhos fechados, respirando o ar puro. Isso. Ao abrirmos os olhos nesta paisagem, contemplamos os girassóis, mais uma das belíssimas criações do nosso Deus, cocriada pelo nosso Mestre Jesus, recebendo todas as bênçãos dessa natureza, esses fluidos magnéticos tão positivos e importantes para a nossa vida. Nessa condição, relaxados, tranquilos, fazemos então a prece que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Graças a Deus. Deus. Graças a Deus. Obrigado, irmão. Obrigado pela disponibilidade aí. Desculpa o improviso, tá? Tranquilo. Aqui só tem fera, bicho. Tem que aproveitar essa turminha que tá aqui. Não pode desperdiçar. Bom, é isso então, pessoal. A gente vai se falando, tá? A gente vai decidir ainda sobre a semana que vem. Mas até lá, que Deus, nosso Pai, Mestre Jesus, Mãe Maria e todos os espíritos de luz possam estar conosco, nos apoiando, nos intuindo, nos protegendo e nos dando força e energia para dar continuidade aí nas nossas jornadas, né? Sabemos que somos pilares importantes dentro da família que cada um aqui está inserido, dentro do contexto que cada um está inserido e que a gente tem que estar de pé. E vamos assim permanecer então nas graças de Deus nosso Pai. Certo, meus irmãos? Então, boa noite a todos, fiquemos em paz e até a semana que vem, se Deus quiser. Boa noite, boa Boa semana, noite. pessoal. Boa noite, até a Valeu. próxima semana. Tchau, tchau, fiquem com Tchau, tchau. Deus.